Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma ótima quarta-feira para todos nós. É com muito carinho que nós estamos aqui hoje, iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho Diário. Então, sejam muito bem-vindos e que a paz do Cristo hoje e sempre possa estar em nosso coração. Meus amados irmãos, hoje eu convido a todos para que possamos começar aqui a nossa manhã de quarta-feira com uma oração juntos, uma breve prece a Jesus. Então eu vou colocar aqui para todos nós uma imagem. Esta imagem aqui, que também é uma imagem conhecida, já apareceu em outros momentos do nosso evangelho. A imagem de um jovem ajoelhado em oração, e no momento que ele entra em oração, nós temos um grande espírito, uma grande luz, vindo até ele e o ajudando, e o socorrendo, ouvindo a tua prece e indo até ele. E assim é com todos nós, meus irmãos. Quando nos colocamos em prece, a nossa vontade eleva a nossa prece até o mais alto. E os bons espíritos, com permissão de Deus, vêm sempre nos ajudar. Então é com esta imagem e com este pensamento elevado que eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, breves minutos aqui. Fechar os olhos da vida material. Elevar o nosso pensamento até o mais alto. Levar o nosso pensamento até a Jesus. Imaginemos o Cristo caminhando tranquilamente ao nosso lado, em um campo florido, com as mais belas flores, com aquele céu azul, com aquele vento sereno batendo em nosso rosto. Imaginemos Jesus com a tua túnica branca, os teus cabelos estilo a Nazarena e os teus olhos que brilham à luz de Deus, caminhando ao nosso lado. E nesse momento, olhemos para Jesus e juntos vamos agradecer a Ele por todo o cuidado que o Cristo tem para conosco, por todo o carinho e por jamais ter nos abandonado. Obrigada, Jesus, por sempre estar ao nosso lado. Mesmo quando o nosso egoísmo faz com que os nossos olhos não percebam a tua ajuda, mesmo quando o nosso coração orgulhoso se revolte contra ti, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Obrigada, Jesus. E neste momento, todos nós que estamos aqui, pedimos para o Senhor ir à frente do nosso dia hoje, abrindo os caminhos, conduzindo os nossos passos, nos livrando de todo o mal que habita ainda dentro de nós. Jesus, fique conosco hoje, nos amparando, nos iluminando e nos protegendo, e que assim seja. Que hoje todos nós, meus irmãos, possamos ser um instrumento da paz de Jesus. E são com essas palavras que eu convido a todos para hoje nós refletirmos uma mensagem muito especial, a de número 184, do livro 1 Minuto com Chico Xavier. E esta mensagem, meus irmãos, é de Emmanuel. E Emmanuel, ele toca num assunto delicado para a gente. Ele vem falar sobre ídolos. Como que muitas vezes a gente transforma pessoas, assim como nossos irmãos, digamos assim, de caminhada,
em ídolos. E que isso não é muito benéfico para nós. E nós iremos refletir aqui hoje, nesta manhã, sobre esse tema. Então, Emmanuel, pelas suas palavras, ele coloca para a gente no livro Um Minuto com Chico Xavier aqui. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. As palavras de Emmanuel, elas aqui encerram. Foi esse o trecho que a FEB separou para colocar no livro. Mas vejamos que fala assim para nós. Criar ídolos humanos, colocando com um companheiro nosso em uma condição que ninguém deveria abusar dela. E eu acho que para falar aqui sobre esse tema, para começar a falar sobre esse tema, a gente precisa entender que tem uma grande diferença em idolatrar algo e admirar algo. Em idolatrar alguém e admirar alguém. Existe uma grande diferença sobre isso. Porque quando nós pegamos uma pessoa, um irmão nosso de caminhada, uma alma aqui na Terra, e nós transformamos ela em um ídolo, primeiro que transformar essa pessoa em um ídolo é fazer uma idealização irrealista. O que é isso? É quando a gente transforma um ídolo em alguém perfeito, em alguém sem falhas. E isso é irreal, porque vivemos em um mundo de provas e expiações que ninguém que está encarnado aqui na Terra é perfeito, pelo menos ao meu saber. Todos temos ainda o que melhorar, o que aprender e o que aperfeiçoar. E a partir do momento que a gente pega uma pessoa e fala, nossa, ela é meu ídolo, é como se a gente estivesse dizendo que essa pessoa é perfeita, que ela nunca erra, que ela é uma pessoa sem falhas. E isso é irrealista. Isso entra até um pouco no campo do fanático, porque estamos transformando alguém que ainda tem falhas em alguém perfeito. Não enxergando, às vezes, ainda as falhas dessa pessoa, por conta do fanatismo nos nossos olhos. E além disso, meus irmãos, a idolatria, ela pode até criar uma dependência emocional exagerada, onde nos colocamos em dependência, nessa fissura de querer tudo sobre essa pessoa que a gente colocou como ídolo. É como se a gente colocasse essa pessoa num pedestal, essa pessoa idolatrada, e nós somos inferiores a ela. E nós sabemos, meus irmãos, como eu coloquei aqui, e como é dito para todos nós, até na doutrina espírita, que o mundo que nos encontramos por aqui perfeito foi só Jesus que passou. Exatamente. Então, quando nós pegamos pessoas e começamos a transformar elas em ídolos em nossa vida, a gente está criando uma visão irreal daquele ser humano, daquele espírito, na verdade. E isso é muito perigoso, porque pode nos levar a caminhos, a decisões um pouco fanáticas. Então, existe uma grande diferença da gente idolatrar, né, transformar alguém em ídolo, e a gente admirar. Então, o idolatrar aqui no sentido de pegar, às vezes, uma pessoa e transformar ela num ídolo. A gente entra nesse campo do fanatismo. Agora, muitas vezes, não quer dizer em todos os casos, mas agora quando a gente admira, é diferente. Porque nós sabemos que aquela pessoa, ela tem falhas, que é uma pessoa que também está aqui para aprender. Mas mesmo com as falhas dessa pessoa, a gente admira ela pelas qualidades que ela possui também. A gente admira a história de vida, a gente admira tudo que essa pessoa venceu, tudo que essa pessoa já passou, a gente admira todas as virtudes que ela já conquistou,
mas sabemos que ela ainda tem falhas, mas a admiramos mesmo assim. Então, é como se a gente colocasse os pés no chão e estivermos sendo mais realistas diante daqueles que admiramos. Então, existe sim essa diferença entre o criar ídolos e colocar essas pessoas num pedestal como se fossem perfeitas e pessoas assim que são inatingíveis de alguma forma, que a gente não consegue nem se aproximar delas, que são super superiores a nós. Isso não é um bom caminho pra gente. Do que, ao contrário, a gente admirar. Que são pessoas que a gente admira pela história de vida, por tudo que conquistou, pessoas que de alguma forma a gente gosta do que elas fazem, mas a gente admira e sabe que são nossos irmãos de caminhada, que estão aí para aprender, então a gente se inspira nessas pessoas. Inclusive, até sobre isso, nós temos esse livro aqui, O Evangelho de João, que é um livro que foi escrito pelo nosso querido palestrante espírita, Haroldo Dutra Dias. E é um livro que Haroldo ele dedica a pegar ali, né, os primeiros versículos do Evangelho de João, e Haroldo vai estudar esses evangelhos. Então, esse livro aqui, o primeiro volume dele, é dedicado ao estudo do Evangelho de João. E aqui nós temos um trecho que eu achei esplêndido, porque Haroldo vem falar disso. Até para a gente não entrar nessa idolatria com o próprio Jesus. A gente tem que saber diferenciar isso. Então, Haroldo coloca assim, olha, de nada adianta se debruçar sobre o Evangelho de João e se limitar a glorificar, a exaltar Jesus. Porque Jesus não é um popstar. Jesus é um modelo para ser seguido, não apenas para ser adorado. Por outras palavras, o que Haroldo diz aqui? Muitas vezes a gente pega os ensinamentos do Cristo, igual ele fala aqui, que está lá no Evangelho de João. E se a gente se limita a só a glorificar, a ficar exaltando Jesus, idolatrando dessa forma, ele coloca aqui, isso são palavras de Haroldo, Jesus não é um popstar para a gente ficar por aí exaltando ele dessa forma, não. Idolatrando dessa forma. Jesus não é um popstar para isso. Jesus, ele é um modelo para ser seguido. Jesus é o nosso guia. Então, olha só, Jesus, ele não veio aqui para a gente ficar idolatrando ele e não fazer nada com o que ele ensinou. Pensando, nossa, Jesus está lá, ele é um ídolo, ele está lá distante da gente e a gente está aqui. Então a gente só fica idolatrando, a gente só fica exaltando, só fica glorificando a Jesus, só isso. Jesus não veio na Terra, não nos ajudou em toda a construção do planeta para isso. Na verdade, como Haroldo coloca, Jesus, ele é um modelo para ser seguido. Não é para ficar só exaltando ele, não. É para seguir o que ele deixou. É para viver. É para se aproximar de Jesus. Então a gente admira o Cristo, se aproxima de Jesus. A gente precisa estar juntinho do Cristo e não distante dele. E aí, a partir desse momento, a gente caminha com Cristo. Não só caminha, a gente vive o que ele prega. Então, para ser um pouco mais clara aqui nas palavras, meus irmãos, para a gente entender na nossa vida, quando a gente transforma algo, ou alguém, um espírito, em um ídolo, é como se a gente estivesse distanciando esse espírito, essa pessoa, isso da gente, colocando esse ser em um pedestal e a gente é super inferior, então a gente vive distante, a gente só exalta a ele. Só isso. Isso é, como se diz, maléfico para a nossa caminhada. Porque não nos ajuda a progredir. Maléfico no sentido de não nos ajuda a melhorar,
apenas nos faz distanciar daqueles que, no fundo, admiramos. Ao contrário de quando a gente admira. Vou usar o exemplo do Cristo, como Haroldo coloca aqui. A gente admira Jesus. A gente não quer Jesus longe, a gente quer Jesus perto de nós. Então a gente se aproxima do Cristo com essa admiração e a gente não fica só exaltando Jesus, não. Nós buscamos viver o que ele prega, porque ele é um modelo e esse modelo a gente precisa conhecer a vida dele, a gente precisa se aproximar. Então nos atentemos, meus irmãos, para a nossa caminhada terrena, em quem a gente está colocando que a gente admira, como que a gente está fazendo essa admiração, que não seja de forma fanática, e sempre pensando que todos estamos sujeitos a falhar, a tropeçar, a cometer equívocos. Então não coloquemos o próximo num pedestal que, meus irmãos, aqui na Terra nenhum de nós ainda estará nesse ponto. E não vamos ter o olhar fanático para as pessoas. Mas vamos ter esse olhar mais realista. Sim, admirar a história de vida, admirar o que a pessoa faz, mas nos manter com os pés no chão. De admirar, buscar viver também aqueles ensinamentos, mas sem uma forma fanática. Meus irmãos, eu espero que da melhor forma aqui eu possa ter explicado um pouco mais sobre as palavras de Emmanuel aqui hoje, sobre ídolos. Lembrar que buscar inspiração em outras pessoas é totalmente saudável, mas o excesso de idolatria pode prejudicar o nosso caminhar aqui na Terra. A gente leva essa mensagem em nosso coração, com muito carinho, lembrando que também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos encontramos aqui amanhã, com a bênção de Deus.